Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre ti, da mesma forma sobre todos aqueles que estão conosco ao vivo e aqueles quando assistirem a esta mensagem, que o Espírito de Deus também fale com eles e os alcance. E que o Espírito fale contigo nessa noite, que Ele possa usar minha vida para ministrar a você. Durante este ano, nós estamos estudando, refletindo sobre o tema juntos, conforme nós podemos ver no nosso banner. Em todo este tempo, nós estamos falando de unidade, nós estamos falando de vivermos e desfrutarmos da comunhão de nossos irmãos, de vivermos igreja. E igreja é viver juntos. Neste mês de setembro, nós iniciamos com a série Juntos e Misturados. No primeiro domingo do mês, nós falamos sobre o fato e a realidade de que Jesus tirou os muros e transformou todos nós em um só homem. Nos uniu, nos fez ser um, e não importa de que raça, de que etnia, de que credo você veio, mas em Cristo Jesus, todos nós nos tornamos um só homem. No domingo passado, nós falamos a respeito dos dons e de que Jesus Cristo deu à sua igreja ministérios para poder dirigir e guiar a sua igreja, mas deu também a cada um da igreja dons para poder servir um ao outro por meio dos seus dons. Hoje, o tema de nossa mensagem é submissão, fator essencial para a nossa unidade. Submissão, fator essencial para a nossa unidade. Certamente a palavra submissão está entre as palavras que mais gera aversão ao ser humano. E a razão disso reside no fato de que nós, seres humanos, em nosso estado pecaminoso, somos rebeldes por natureza. Então eu sei que você já está desconfortável neste momento só por tratar deste tema. E eu sei que para mim, que também estou aqui, não é fácil tratar deste tema. Mas então eu peço que você abra seu coração, deixe que o Espírito Santo fale realmente, porque é de suma importância, como diz o próprio tema, submissão é um fator essencial para a nossa unidade. Precisamos aprender a respeito disso e precisamos viver isso, para que a nossa unidade ela possa ser real e ela possa acontecer, então, debaixo do ensino, da palavra, da orientação do Espírito Santo, e assim nós possamos, sim, manter o vínculo da paz. Se submeter a alguém, ou a normas, a regras, para uma boa convivência, não é algo próprio de nossa natureza caída. Por isso, nós assistimos constantemente brigas nos condomínios. Existe uma série de regras dentro de um condomínio para que todos possam viver socialmente bem. Por exemplo, entre elas, que é muito comum em todos os condomínios, não fazer barulho depois das 10 horas. Mas, de repente, alguém do apartamento de cima, ou do de baixo, ou do lado, resolve que ele quer fazer um churrasco com toda a família dele e tocar um sertanejão às 11 ou meia-noite. Gera problema. Falta submissão a uma regra que aquele condomínio possui. No trânsito, constantemente vemos confusões nos trânsitos. Questões de submissão, alguém quebra alguma regra. E atualmente, nós estamos assistindo uma briga nos poderes legislativo, executivo e judiciário de nosso país.
E tudo isso implica em submissão. Mas o que é submissão? Podemos dizer que submissão é prestar obediência voluntária e inteligente a uma autoridade delegada. Ou poderíamos dizer que submissão é renunciar à própria opinião voluntariamente, se sujeitando à orientação daqueles que exercem, que receberam a autoridade sobre nós, para um bem comum. Para que a humanidade possa viver em sociedade, como uma grande comunidade, é preciso submissão. A visão de nossa igreja é sermos uma comunidade, onde cada membro expresse o amor de Deus onde estiver. Mas para nós sermos essa comunidade, assim como para a nossa cidade se transformar em uma comunidade, assim como para o nosso país se transformar numa grande comunidade, todos precisam viver submissos, respeitando as diversidades de dons, conforme nós falamos no nosso último domingo, de cultura, de religiões, de opções sexuais, de sistemas econômicos e políticos. Todos precisam se submeter às leis nacionais que governam o mundo e que possibilita que os países mantenham a paz e a justiça entre eles. Todos precisam se sujeitar a todas as regras, leis, para que não haja guerra. Se alguém entrar e ultrapassar os limites de nossas fronteiras, seja pelo ar, seja pelo mar, de que forma for, o país já vai imediatamente se posicionar contra estas pessoas que invadem e adentram as fronteiras. E se elas não responderem, possivelmente serão alvos. Porque desrespeitaram uma regra internacional. Então, todos estamos, de alguma forma, submissos. E a submissão ela precisa ser praticada para que todos possam conviver em paz. Então, ela deve ser respeitada. E é ela que possibilita, então, para que a paz e a justiça se mantenham sobre todos. Nós, brasileiros, pensando agora um pouquinho mais dentro de nosso país, nós precisamos nos submeter também às leis nacionais de nosso país, a fim de que possamos viver em paz e também de uma forma justa entre nós. A lei tem que valer para todos, e todos devem se submeter à lei de nossos, por exemplo, condomínios, a lei de trânsito, as leis trabalhistas, as leis culturais, que muitas vezes sequer estão impressas, escritas em alguns lugares, mas que estão intrínsecas em nossa cultura, a fim de não agredirmos o outro. Eu vou dar um exemplo assim, bem simplório, mas só para você ver como agride, quando você não respeita até leis culturais, leis que não estão escritas em nenhum lugar. Imagina você me convidar para jantar na sua casa. Fala, pastor, hoje está friozinho, nós vamos fazer uma feijoada, o senhor está convidado, o senhor e sua esposa. Aí eu chego lá e ponho a mão dentro da feijoada, assim, e taco no meu prato. Possivelmente você já vai se escandalizar comigo, nunca mais vai me chamar, ele vai falar mal de mim, vai me chamar. Porque existe, queira ou não, uma lei cultural estabelecida entre nós, não é? Em nosso país é assim que nós devemos usar talheres. E eu estou citando isso porque eu me lembrei daqui do pastor Décio, vocês devem estar recordando, que ele falou que foi para um país e lá eles faziam dessa forma. E é a cultura deles, né? Então que vai lá e cada um pega o seu punhado com a sua mão. Mas para nós isso choca. Então quando, claro, eu for na casa de alguém, eu devo sim respeitar isso que é cultural. Entende? Então, de certa forma, todos nós estamos sempre submissos a muitas coisas. E eu quero aqui só chamar a atenção, porque quando eu digo que devemos respeitar a todos, como eu falei, para que nós tenhamos paz e justiça, devemos respeitar todos os credos,
todas as raças, etnias. Quando eu estou falando disso, de respeitar a todos, eu não estou dizendo que nós não devemos evangelizar. Não é essa política, tipo, né? Não, eu nem vou falar de Jesus como... Não, não é isso, tá? Mas nós precisamos, sim, não forçar, é disso que eu estou falando, as pessoas a se tornarem cristãs. Você não impõe o cristianismo sobre ninguém. Você não impõe a fé sobre as pessoas. Da mesma forma que também nós não queremos que elas sejam, né, sobre nós, autoritárias, né, impondo sobre nós também os seus valores e princípios que vão contra os nossos princípios e valores cristãos. Então, todo tipo de autoritarismo não é um caminho para solucionar as questões. Com relação, agora, pensando aqui em nós, convivência entre nós cristãos, não é diferente. Precisamos nos sujeitarmos uns aos outros, nos esforçando a fim de que possamos manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E dessa forma também, sujeitando os nossos dons uns aos outros. E para compreendermos então que a submissão é um fator essencial para a nossa unidade, esse é meu objetivo então nessa noite, mostrar para vocês que a submissão é um fator essencial. Eu quero começar dizendo que a submissão é um princípio estabelecido por Deus. Tá? Submissão, um princípio estabelecido por Deus. Não é um princípio estabelecido por homens, é um princípio estabelecido por Deus. O princípio de autoridade delegada para alguns homens, para que estes governem outros, foi estabelecido por Deus. Todas as relações humanas são regidas por este princípio. Todas as relações humanas são regidas por este princípio. Conforme nós podemos, então, claramente ver na Bíblia, e eu vou ver aqui alguns textos com vocês, eu já vou dizer desde já que eu não vou me aprofundar nos versos, só quero mostrar claramente para vocês que foi Deus quem instituiu, e assim os apóstolos, né, os seus discípulos, nos manda viver isto. Então, eu vou começar com vocês, Romanos 13, versículo 1. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Roma, e ele diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Já falou tudo, não precisava falar mais nada. O texto de Romanos afirma que todos devemos sujeitar às autoridades. E ele está falando de autoridades governamentais, já está falando de autoridades civis. Então, este princípio também foi estabelecido, agora eu quero mostrar para vocês, na relação conjugal. Efésios, capítulo 5, verso 22 e 23. Diz: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Agora o apóstolo Paulo, nestes versos, diz que as mulheres devem se sujeitar à autoridade do homem dentro do lar, assim como a igreja deve se sujeitar à autoridade de Cristo. Agora só vou fazer aqui um destaque, porque os homens precisam entender isso. Jesus morreu por sua igreja. Jesus morreu por sua igreja, para que a sua igreja se tornasse livre. Maridos, ame a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Entenderam? Depois, Efésios 6:1 diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. O apóstolo agora então está mostrando que também foi instituído isso na relação pais e filhos. Os filhos devem obediência a seus pais. Depois ele diz lá em Efésios 6:5, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Paulo está tratando agora da sujeição do escravo, então, ao seu senhor.
E para nós hoje isso significa que ele está mostrando que existe uma relação de autoridade entre empregados e empregadores, né? Chefes, patrões. Hebreus 13, 17, também texto conhecido. Aqui ele vai entrar na relação eclesiástica nossa. Ele diz: obedeçam aos seus líderes e se submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então aqui agora ele está falando disso, né, da relação eclesiástica. Este princípio que nós estamos vendo de submissão visa manter uma ordem funcional que promova o crescimento de todos e a paz em todos para todos. Aqueles que receberam o poder, em qualquer dessas esferas que aqui apresentamos funcionais, devem servir aqueles que lhes estão sujeitos, com o fim de cooperarem no crescimento e desenvolvimento destes. Devem servir como Cristo serviu a sua igreja, por exemplo. Devem servir com o fim de libertá-los, de ajudá-los a crescer, se desenvolver. Então, todo aquele que possui autoridade está sujeito também àqueles que lhe estão debaixo do seu poder. Então, os que recebem poder se tornam servos daqueles que por eles são liderados, pois eles têm um serviço a cumprir para com aqueles que lhe estão sujeitos. Agora, isso não significa que os liderados comandam a vida deles, mas que eles têm que exercer um serviço esperado por Deus a fim de ajudar os seus liderados a crescer e se desenvolver e viver a liberdade que Cristo lhes deu. Contudo, o pecado sujeitou nossa natureza humana e, consequentemente, distorcemos este princípio, levando aqueles que receberam o poder, o pecado fez isso, a fazerem uso desta autoridade delegada por Deus, conforme descreve o apóstolo Paulo, de forma opressora, violentando e subjugando aqueles a quem deveriam servir. E do outro lado, o pecado também levou aqueles que deveriam se submeter, aqueles que são então liderados, a se tornarem rebeldes contra toda a autoridade, ainda que esta autoridade não esteja contra os valores e princípios de Deus. Mas o pecado distorceu todas estas coisas. E é por isso que hoje nós temos tanta dificuldade de nos submeter, de vivermos em submissão. Portanto, eu quero dizer para você que o problema não está no princípio da autoridade delegado e que foi instituída por Deus, mas na nossa natureza humana que se tornou corrompida e que recusa viver este princípio, desde do Éden. Desde do Éden. Mas Jesus diz as seguintes palavras para nós, em Mateus capítulo 20, verso 25 e 28, quando os seus discípulos discutiam quem teria mais poder, quem estaria sentando-se ao lado dele, teria mais privilégio, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, usam do poder de forma opressora, é o que Jesus está querendo dizer, de forma errada. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Aí ele diz: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo.
como o Filho do Homem. Ele está se referindo a ele, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não será assim entre vocês. Isto é, aqueles que possuem poder e autoridade, a quem Jesus delegou, ele está dizendo, não deve usar de forma opressora, deve servir os seus liderados. Considerando que a submissão, então, é um princípio estabelecido por Deus e um fator essencial para a nossa unidade, também como igreja, como nação, como itapevienses, como podemos vencer nossa natureza pecaminosa para vivermos a submissão? Essa é a pergunta. A verdade é que não podemos vencer nossa natureza pecaminosa. Não podemos vencer nossa natureza pecaminosa. Salmo 51, versículo 5. O salmista escreve as seguintes palavras: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Ele está dizendo que já foi gerado no pecado. Nós, eu e você, nascemos no pecado. Somos frutos do pecado. Assim como descreve o salmista. E por essa razão, eu quero que você entenda, essa força chamada pecado nos domina. Porque nós nascemos já debaixo do jugo dela. E ela nos domina e nos dominará durante toda a nossa vida. Não há nada que nós possamos fazer, não há nada que você possa fazer para vencer essa natureza pecaminosa que te domina, essa natureza que me domina, que nos domina. E essa natureza pecaminosa, ela nos leva à prática de obras contrárias ao propósito de Deus para nós, cristãos, para a igreja, para o mundo. Paulo chama estas obras de obras da carne. E eu quero apresentar para vocês estas obras, Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21. A nossa natureza pecaminosa nos impulsiona a viver estas obras. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A advertência do apóstolo Paulo aqui é muito séria. Ele está dizendo, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você não pode ser filho de Deus e continuar praticando essas coisas. E eu penso que seja desnecessário eu dizer que você não pode viver na imoralidade sexual, na impureza, na libertinagem, nas orgias, na idolatria, feitiçaria, espiritismo, bruxismo, satanismo. Pois eu tenho certeza que todas as pessoas, mesmo aquelas que não são cristãs, já ouviram e sabem que estas coisas são inaceitáveis diante de Deus, são abominações diante de Deus. Mas, infelizmente, eu acredito que seja relevante eu chamar agora a sua atenção para as outras práticas citadas por Paulo, pois atualmente, muitos que se dizem cristãos
e até pastores, têm pregado nas suas redes sociais por aí, ódio, discórdia, ira, dissensões e facções, por questões partidárias, políticas, ideológicas e religiosas. Eu vou voltar a dizer aqui, o apóstolo Paulo afirma que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas se nós não podemos vencer a nossa natureza pecaminosa e acabamos por praticar tais obras, que esperança há para nós? Possivelmente você está se perguntando. Eu quero dizer para você e afirmar hoje para você, nós temos sim uma esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é a nossa redenção. Jesus é o nosso Salvador, amém? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Preste atenção no que eu vou dizer. Isso significa duas coisas. Tá? A primeira, que o pecado, e nós nascemos no pecado, sempre exigirá como pagamento a morte daqueles que desfrutam de suas obras. Esta é a lei do pecado. O salário do pecado é a morte. Nenhum ser humano foi encontrado justo para pagar esta dívida, pois todos nós nascemos no pecado. Já nascemos debaixo desse jugo. Isso significa que nós nascemos devendo para a lei. Nascemos espiritualmente mortos, separados de Deus. Portanto, todos nós somos, sim, merecedores da condenação eterna, chamada na Bíblia como segunda morte. A segunda significação dessa afirmação que o salário do pecado é a morte, é que somente a morte, preste atenção, de alguém que não desfrutou das obras, né, do pecado, isto é, somente um justo poderia pôr fim à lei do pecado. A lei do pecado, ela não pode cobrar a vida de alguém que não lhe deve. O salário do pecado é a morte, mas se essa pessoa não desfrutou do pecado, isto é, ela não pecou, ela não tem pecado, ele não tem como exigir um salário ou qualquer cobrança dessa pessoa. Nenhum homem foi encontrado justo para isso. Diante disso, Deus entregou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer, não tendo ele pecado. Se tornou pecado por nós na cruz, pagando assim a nossa dívida, a sua, a minha, a nossa, conforme nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que nós não poderíamos fazer, Deus em Cristo Jesus o fez por nós. Portanto, Jesus é o nosso Salvador. O pecado já não pode exigir nossas vidas como pagamento. Por isso o apóstolo escreve em Colossenses que toda a dívida foi cancelada, paga, não temos mais nada a dever. Então o pecado não pode mais exigir a nossa morte. Por isso todo aquele que está em Cristo tem vida eterna. Toda a dívida contra nós foi paga por Jesus Cristo na cruz. O sangue do Cordeiro Jesus Cristo pagou a sua dívida, pagou a minha dívida. Entretanto, duro que tem um entretanto, né? Enquanto ainda estamos presos a essa vida terrena,
o pecado continua operando em nós e operando sobre este mundo, nos empurrando constantemente para as obras da carne, de tal forma que ainda reagimos negativamente ao princípio da submissão instituída por Deus. Ainda somos rebeldes a este princípio. E este princípio, ele já existia antes da fundação do mundo. No que nós chamamos da economia da Trindade. Nessa relação harmoniosa entre Pai, Filho e Espírito Santo, a submissão sempre esteve presente. O Pai envia o Filho ao mundo. O Filho vem ao mundo e submisso ele vive a vontade do Pai para realizar a vontade do Pai. O Filho depois envia o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui entre nós para glorificar o Filho, vivendo e para a exaltação do Filho. Há uma relação de submissão na Trindade. Ela sempre existiu, mas isso não faz com que o Filho seja menor que o Pai, não faz com que o Filho seja maior que o Espírito, nenhum deles por causa disso é maior ou é menor, mas exerce o seu trabalho em submissão um ao outro, cooperando dessa forma para que haja paz e igualdade, mas nós ainda somos rebeldes. Contudo, eu quero dizer para você, em Cristo Jesus, fomos capacitados com poder para vencermos essa natureza pecaminosa, que continua operando entre nós. Como? Talvez você pergunte, como podemos vencer, pastor? Vivendo pelo Espírito. Como? Vivendo pelo Espírito. Eu quero convidar você a ler comigo Gálatas, capítulo 5, verso 16. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ao vivermos pelo Espírito, isto é, ao vivermos submissos ao Espírito, porque viver pelo Espírito é viver submisso ao Espírito Santo de Deus, encontraremos forças no próprio Espírito de Deus, que faz morada em nós, para não nos rendermos mais aos desejos de nossa carne. Eu não estou dizendo que você não vai mais pecar, porque às vezes, infelizmente, a gente parece que dá ouvido para a carne, né? Mas se você viver a sua vida buscando andar pelo Espírito, viver no Espírito, você vai vencendo. Você vai vencer mais do que cair. Você vai vencendo. Assim, irmãos, nós conseguiremos viver submissos uns aos outros. E assim mantermos a unidade do corpo de Cristo através do Espírito da paz. Agora, hoje pela manhã a Regina falou bastante sobre a questão de temperamentos. E eu vou citar, mas eu não quero me aprofundar como ela o fez. E se você depois quiser, você pode assistir a mensagem também da manhã para completar. Mas eu quero dizer que nós sabemos, sim, que possuímos temperamentos e personalidades diferentes. Agora nós precisamos viver em unidade. Nós precisamos estar juntos, nos tornando um só, segundo a própria palavra. Mas você tem uma personalidade diferente da minha? Você tem um temperamento diferente do meu? E é importante nós sabermos que temperamento e personalidade são duas coisas diferentes, tá? A personalidade é aquilo que é mais individual que um sujeito pode ter. Fala de você por inteiro, né? Quando a gente fala de personalidade, são as características próprias sua, que te marca, que te define, o qual os comportamentos, o teu temperamento entra também, e faz parte disso que é a sua personalidade. Então a personalidade compreende como você age e reage aos atos da vida, como você enxerga o mundo, enxerga Deus, a sua cosmovisão, o seu ser por inteiro.
é desenvolvida ao longo da sua vida. Está sendo desenvolvida ainda. Quando nós falamos de temperamento, é um aspecto, então, da personalidade. E é definido por um conjunto de tendências e características, né, comportamentais de um indivíduo. E hoje pela manhã, como a Regina falou, nós temos 4 temperamentos. Eu só vou citá-los: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Talvez você já os conheça e você já sabe aonde você se encaixa dentro disto. O que eu quero dizer de fato é que, independente de que tipo de personalidade, de que tipo de temperamento você tenha, para que nós possamos viver a unidade promovida por Jesus Cristo na cruz, é necessário que você viva pelo Espírito. Paulo não está dizendo aqui para ninguém, você é fleumático, você vai... Não, ele está dizendo, vivam pelo Espírito, não importa. Não importa a sua personalidade, não importa o que a história fez na sua vida, não importa que temperamento você tem, mas agora você precisa subjugar tudo isso e deixar que o Espírito Santo de Deus aflore, transborde em sua vida e passe então a conduzir o seu viver. Vivam pelo Espírito. É assim que nós vamos conseguir viver a unidade sonhada, desejada, orada pelo Senhor Jesus Cristo. E assim nós conseguimos viver submissos à vontade de Deus e não mais à carne, aos seus desejos e paixões. Ao viver pelo Espírito, se você for um homem e uma mulher que agora sim começa a subjugar sua carne, orando, jejuando muitas vezes, se prontificando para que o Espírito Santo cresça e você diminua, o que vai acontecer é que começará a manifestar em sua vida o fruto do Espírito. E aí as suas relações pessoais vão sendo dominadas por este fruto e por tudo aquilo que caracteriza este fruto. Então eu quero ler com vocês Gálatas 5, 22 e 25. Você então vai crucificando o seu eu, a sua carne, e deixando que o Espírito cada vez mais transborde, te inunde, e você vai sendo guiado e dirigido pelo Espírito. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, e nós devemos viver, ele diz, andemos também pelo Espírito. Quando Paulo diz andemos também pelo Espírito, ele está se referindo a nos comportarmos conforme o Espírito Santo agora nos orienta, a agirmos em conformidade com o fruto do Espírito. Porque esse fruto do Espírito é característica divina, característica do próprio Deus. E esse Deus então passa a habitar, fazer morada em nós, e o Espírito Santo, terceira pessoa divina, que agora habita em nós, começa então a dominar-nos, nos levando a vivermos de forma, sermos um, independente da personalidade e temperamento, porque todos aqui estão vivendo o quê? Amor. Todos estão vivendo alegria. Todos estão vivendo para a paz. Todos estão sendo pacientes, amém? É isso que Deus espera. A submissão, ela é um fator essencial para a nossa unidade. E ela começa sendo submissa a Deus. E deixando que o Espírito, então, te guie, subjugue sua carne, subjugue sua pessoa, para que o Espírito Santo possa viver e te conduzir, a fim de que você manifeste a vida de Deus como filhos de Deus.
ela é um fator essencial, submissão. Por isso foi instituída por Deus, como nós dissemos, antes do pecado. Antes do pecado. Já fazia parte da própria Trindade, na sua economia, na sua relação. Agora, para que a submissão possa produzir a paz e a justiça a todos, com igualdade e equidade, é necessário que todos nós nos submetamos primeiramente a Deus, a quem Jesus Cristo chama de Pai. E em Cristo, nós também nos submetamos então ao Espírito Santo. E pelo poder do Espírito que em nós habita, dominarmos então nossa carne, crucificarmos nossa carne. E assim nós dominamos a nossa personalidade e os nossos temperamentos, de forma que nos sujeitamos a toda autoridade instituída por Deus. Como que essa submissão pode nos levar a uma vida de paz e justiça? O que eu quero é tentar mostrar para você, na prática, como que isso acontece. Tá? Eu espero que você consiga entender o que eu quero tentar demonstrar aqui. Então, vamos olhar para a submissão no dia a dia de nossas vidas. Tá? Todos os dias, quando nos levantamos, nós precisamos nos sujeitar a todas as autoridades delegadas por Deus sobre nossas vidas. É verdade que você levanta e aí você abre os olhos, você não pensa, bom, agora eu tenho que me sujeitar a esse. Não, você não fica pensando nisso. Mas você vai vivendo isso. Preste atenção. Por exemplo, coloque-se nessa posição que eu vou contar, que é só uma ilustração, tá? Todos os dias você se levanta e se arruma. Toma um café, conversa com seu cônjuge ou com seus pais, se você ainda não é casado, mora com seus pais, e sai para o trabalho ou para o estudo. Todos os dias você faz isso. Neste período que você fez isso da manhã, talvez você já tenha se submetido à autoridade do seu lar, seu pai ou a sua mãe, o seu cônjuge. Talvez seu cônjuge, o seu pai, nesse período, já tenha pedido para você, por exemplo, levar o lixo até a lixeira, ou tenha pedido para você não deixar o leite fora da geladeira, alguma coisa aconteceu e você está vivendo o quê? Submissão, respeitando as autoridades que estão ali delegadas, já dentro do seu lar. Agora você então sai em direção ao seu trabalho, ou para a sua escola, para o seu estudo. E aí, neste percurso, você enfrenta um trânsito terrível, pesado. Pessoas buzinando, motoqueiro passa. Ou talvez você pega um ônibus, talvez você vai de ônibus, o ônibus está lotado, o trem, pessoas te apertando, você não consegue nem se mexer, fica agarradinho lá. E você certamente, nesse percurso também, você já precisou se sujeitar, por exemplo, a leis civis. Diversas delas, que você nem sequer fica pensando, mas você vai vivendo submissos a ela. Então você chega ali, você não pode simplesmente chegar na rua, por exemplo, e aí vem um carro e te atropela. Você não olhou o sinal? Você só pode atravessar quando o sinal abrir para que você passe. Se você está a pé, não é assim? O sinal está verde para os carros, você obrigatoriamente tem que parar. A não ser que você queira realmente já ir para a glória. Você tem que obedecer uma lei civil, lei de trânsito. Mesma coisa aquele que está dirigindo. Da mesma forma, se tiver o sinal vermelho para ele tem que parar, para que então os pedestres passem. Você vai para o ônibus, está aquela lotação, ou para o trem, aí você chega lá, já tem uma fila feita. Você pega e já sai correndo e vai lá primeiro assim na porta. Você precisa respeitar uma cultura que está estabelecida, existe uma fila, eu preciso entrar na fila e vou esperar chegar a minha vez. Não, mas eu sou espertinho, porque a gente aqui gosta de ser espertinho, Então você já vai e fura a fila ali e tal. Mas você tem que respeitar, ser submisso a essas questões todas. Então, a gente vai vivendo em submissão, é isso que eu quero que vocês entendam. E às vezes a gente tem dificuldade quando ela é mais explícita e clara para nós. Nem fala assim, não, você precisa, aí você está. Mas enquanto você talvez nem está percebendo, você vai vivendo essa submissão. Aí você chegou no seu trabalho, ou na sua escola, no seu local de estudo.
você também ali tem que prestar o quê? Submissão. Você tem um horário para trabalhar, horário de entrada, horário de saída, você tem que bater o cartão, respeitar a lei trabalhista. E seja também na escola, você tem que respeitar o seu professor, você tem que respeitar o diretor, você tem que respeitar o seu colega de lado, porque Jesus disse assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que amar o meu colega de lado como eu amo a mim mesmo, respeito. Então nós estamos vivendo debaixo de submissão espiritual, submissão trabalhista, submissão de diversas. Entre elas a submissão, que a gente vive também como igreja, como irmãos aqui em Cristo, submetendo aos dons de cada um, como Cristo estabeleceu. Agora o que eu quero que você entenda, por que eu estou tentando mostrar isso para você? É que ao se sujeitar a cada autoridade delegada, em toda essa historinha, essa ficção, né, que a gente fez, você fez com que a paz fosse estabelecida. Percebe? A paz é estabelecida na medida que você vai se submetendo, e cada um vai se submetendo e respeitando. Agora, se você chega lá no meio do trânsito, você atravessar sem olhar, vai causar um acidente, pessoas vão ser feridas, a paz já foi embora, porque todo mundo vai ficar alvoroçado, vai gerar uma confusão. Se você está ali, tem uma fila no ônibus, você desrespeita, alguém lá da fila já te chama, né, de alguma coisa que você não deveria, né, e tal, você já começa a criar no outro um sentimento, né, de ira. Então você começa a causar confusão a partir do momento que você quebra as leis, que você quebra as regras. Então obedecer faz parte para que o princípio de paz possa se manter. Todos nós precisamos nos sujeitar às autoridades. E assim a gente evita conflitos e colabora então pela promoção da paz. Agora eu vou dizer, se você for uma autoridade, por exemplo, então você diz, não, eu acordo na minha casa, eu sou o galo, né, de casa, sou o rei de casa. Então você é autoridade na sua casa, então as pessoas têm que submeter a você, e você pensa, não preciso me submeter a elas. Eu vou para o meu trabalho, eu sou o patrão, eu sou o dono da empresa, eu não preciso me submeter a ninguém. Eu quero dizer que você está enganado. Você precisa sim se submeter a Deus, e Deus que reina e governa sobre tudo, diz para você usar do seu poder, da sua autoridade, para servir aqueles que estão debaixo do seu poder e autoridade. Ele não te dá poder e autoridade para que você sirva a si mesmo e se beneficie disso. Ele te dá poder e autoridade para que você sirva aqueles que estão debaixo da sua liderança e do seu cuidado, com o fim de ajudá-las a crescer, desenvolver, se tornarem pessoas livres e melhores a cada dia. Então você precisa sim, a partir da sua autoridade, do seu poder recebido, fazer com que a justiça se estabeleça, fazer com que a paz se estabeleça de forma igualitária para todas, com equidade. Então é para isso que você recebe de Deus poder e autoridade. Eu quero, já assim, quase aqui, já para concluir, já sei que já passei, né, do horário. Eu quero fazer aqui algumas perguntas, então, para a sua reflexão. Responda para si mesmo, tá? Não precisa responder alto, por favor. Essas perguntas visam tão somente ajudar você a avaliar sua submissão a Deus. Então, a primeira pergunta que eu quero lançar para você. Você é uma pessoa submissa a todas as autoridades estabelecidas por Deus? E você precisa responder isso com muita sinceridade. Você se submete fielmente às leis civis de nosso país? Você se submete fielmente ao seu patrão, ao seu cônjuge, aos seus pais, ao seu pastor? Quando você está na posição de autoridade, você está liderando de alguma forma, a minha pergunta é, você lidera e usa o poder de forma que haja igualdade e equidade para todos debaixo de sua autoridade? Você lidera promovendo justiça e paz? Existem algumas pessoas que elas se julgam tão espirituais que elas não se submetem a ninguém.
Mas, na verdade, quando elas fazem isso, elas se tornam rebeldes ao próprio Deus e trazem danos ao corpo de Cristo. Esses super espirituais, né, entre aspas, costumam dizer, e você já deve ter ouvido isso: eu só obedeço a Jesus. Palavra arrogante até, né? Eu só obedeço a Jesus. Não estou sujeito a nenhum homem. Isso é uma declaração totalmente contrária à palavra de Deus, conforme nós vimos. Eu quero dizer para você aqui, toda vez que alguém diz para Deus, Deus me ajude a te obedecer, eu posso falar para você hoje aqui, certamente a resposta de Deus, baseado na Bíblia. Ele responde bem claro. Então, se você está fazendo essa pergunta para Deus, Deus me ajude a te obedecer, preste atenção, porque Ele está falando muito claro. Obedeça às leis do seu país, os seus governantes. Obedeça ao seu marido, ou você, marido, aí você está na posição de liderança, eu já falei. Se você é filho, Deus está dizendo para você, obedeça a seu pai, sua mãe, obedeça ao seu chefe, seu pastor. Obedeça toda a autoridade que eu coloquei sobre você, e certamente você estará me obedecendo. Essa é a fala de Deus. Eu quero obedecer, eu só obedeço a Deus, eu quero obedecer a Deus, então Deus está dizendo para você. Obedeça todas as autoridades delegadas no seu país, obedeça aos seus pais, obedeça ao seu marido se você é casado, obedeça o seu pastor, obedeça e você estará me obedecendo, porque eu instituí eles sobre vocês. O desejo de Deus é que você então obedeça, através das autoridades que Ele instituiu. E é muito comum buscarmos justificar nossa rebeldia dizendo assim, você não conhece o meu marido. Ou talvez fala para um filho, ele fala, você não conhece meu pai. Você não conhece meu chefe. Alguns chegam a dizer, meu marido é um alcoólatra. Eu não vou obedecê-lo. Mulheres falam isso. Filhos dizem, meu pai é um incrédulo. Não vou obedecer ele. Alguns dizem, meu chefe é espírita. Por isso eu não o respeito, não o obedeço. Você está absolutamente errado. Errado. E você está agredindo Deus, não está respeitando o que Deus te ensinou. É inadmissível declarar obediência a Deus e não obedecer às autoridades por Ele delegadas. Sempre que obedecemos às autoridades delegadas, estamos submissos a Deus. E estamos dessa forma agradando ao Pai. E dessa forma Ele dirige nossas vidas. Jesus não chegou diante de Pilatos e falou, você é um romano bobão, eu não te obedeço. Você não sabe o que está fazendo porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Ele se sujeitou e ele falou assim, você não teria autoridade sobre mim se no meu pai não tivesse dado. Você recebeu a autoridade do meu pai. Só que tem uns crentes aí que se acham meio super crente, né? Assim que não obedeço ninguém. E não percebe que Deus vai fazendo a história, escrevendo as nossas histórias através desse viver de submissão. Enquanto nós não nos submetermos às autoridades delegadas sobre nós, nós não chegaremos à maturidade de Cristo. E nem viveremos a unidade desejada por Ele. Bom, vocês estão cansados? Eu quero concluir então essa mensagem, apontando para Jesus. Ele viveu toda a sua vida em submissão à vontade do Pai. Em submissão à lei de Moisés. Em submissão às autoridades governamentais de seus dias de Roma. E toda a submissão de Jesus o levou para a cruz. A sua submissão não foi em vão. Não foi em vão. Ela tornou possível sua morte na cruz, sem pecado. E sua morte nos trouxe salvação. A obediência de Jesus nos trouxe salvação. A submissão de Jesus nos trouxe salvação. E eu afirmo novamente que a submissão é um fator essencial para a nossa unidade. Vivemos, né? Hashtag aí juntos, né? Vivermos isso só é possível
se todos nós sujeitarmos primeiramente nossas vidas a Deus e a sua palavra. E no poder do Espírito dominarmos a nossa personalidade, o nosso temperamento, a nossa carne, subjugando-a para servirmos em amor uns aos outros. Só viveremos a unidade desejada por Jesus quando reconhecermos os dons de cada um, a função de cada um no corpo, e quando, com humildade, reconhecermos o nosso próprio lugar no corpo de Cristo. E em amor, nos sujeitarmos todos, conforme escreve Efésios 5:21, uns aos outros. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça.